Governo discute proposta para que Banco Central passe a fiscalizar fundos de investimento e você vai ver também. Boa parte dos ministros do Supremo Tribunal Federal estão indignados com a forma como Dias Toffoli vem conduzindo as investigações sobre as fraudes do Banco Master. Mais de 100 cursos de medicina do país foram mal avaliados no Exame Nacional de Avaliação da Formação Médica, o ENAD. E 2 bebês morreram e outros 53 foram hospitalizados após o incidente numa creche ilegal em Jerusalém. E ainda, 2 estudantes de Porto Alegre desenvolveram um dispositivo portátil que utiliza inteligência artificial para detectar o câncer de pele. Tudo isso você confere a partir de agora no Jornal das 18h30. Olá, seja muito bem-vindo e bem-vindo. Nós estamos ao vivo agora, são 18 horas e 37 minutos pelo horário de Brasília. Eu sou Ismael Nascimento e a partir de agora você confere comigo as principais notícias dessa segunda-feira. Segundo o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, o governo está discutindo propostas para que o Banco Central passe a fiscalizar fundos de investimentos. A proposta surge na esteira das suspeitas de utilização pelo crime organizado. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, afirmou que diferentes áreas do governo discutem uma proposta de ampliação das atribuições de fiscalização do Banco Central para que a autoridade monetária assuma uma tarefa que hoje é da Comissão de Valores Monetários, o CVM, e passe a fiscalizar fundos de investimentos. Haddad afirma que tem muitas coisas que deveriam estar no âmbito do Banco Central, mas que está com o CVM equivocadamente. A proposta surge na esteira das suspeitas de utilização de fundos de investimentos para práticas de crimes. Em agosto de 2025, a Receita Federal deflagrou a Operação Carbono Oculto, mirando a infiltração do crime organizado na economia formal, incluindo o uso de múltiplas camadas de fundos de investimento para ocultação de patrimônio. Em janeiro de 2026, veio à tona a utilização de fundos utilizados para inflar artificialmente ativos do Banco Master. Haddad ressalta que não fala em nome do governo ao apresentar a ideia, mas disse que a proposta está sendo discutida pelo presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo, pelo advogado-geral da União, Jorge Messias, e pelo Ministério da Gestão e Inovação. E parte dos ministros do STF acham improvável que Dias Toffoli se afaste da investigação da causa de fraudes do Banco Master. Eles estariam indignados com a forma que Toffoli conduz a investigação. Os ministros do Supremo Tribunal Federal estão indignados com a forma como Dias Toffoli vem conduzindo as investigações sobre as fraudes do Banco Master. Além da tramitação considerada pouco usual, com direito à entrega de bens apreendidos no tribunal, pesa contra o relator a suspeita de que seus irmãos teriam sido beneficiados em uma negociação com o banco. 2 integrantes da corte que não tiveram suas identidades reveladas disseram que consideram pouco provável que ele se afaste da causa por iniciativa própria. Eles também negam que haja pressão interna para que Toffoli faça isso. Apesar dos ministros estarem incomodados, nenhum integrante da corte veio a público até agora para se manifestar sobre a atuação de Toffoli nas investigações. A ordem no tribunal é de cautela. Sem declarações sobre o assunto, os ministros acreditam que aumenta a chance de abafar a polêmica. Prevalece, portanto, o espírito de corpo. Os ataques direcionados a Toffoli não atingem um ministro só, acabam respingando no STF como um todo, e o temor é que o caso vire munição para uma nova fase de ataques à corte e seus integrantes. E mais de 100 cursos de medicina do país foram mal avaliados no Exame Nacional de Avaliação da Formação Médica, o ENAD. As piores notas estão nas universidades municipais.
1/3 dos cursos de medicina não alcançaram o desempenho necessário no ENAMED, Exame Nacional de Avaliação da Formação Médica. O Ministério da Educação divulgou os resultados de todas as universidades que foram avaliadas de 1 a 5. As que tiveram notas 1 e 2 são consideradas não aptas pelo MEC. Foram 351 cursos em todo o país, incluindo universidades públicas, federais, estaduais e municipais, privadas com e sem fins lucrativos e especiais. 99 cursos sofreram sanções do MEC, já que não atingiram um resultado suficiente. Entre esses 99, 8 terão vestibular suspenso. 13 cursos terão redução de 50% das vagas. 33 terão redução de 25% das vagas. Além disso, esses cursos terão a suspensão do FIES. Os 45 restantes serão proibidos de ampliar suas vagas. Essas sanções são definidas a partir do percentual de proficiência dos estudantes verificado em cada curso, que ficou com nota geral 1 e 2. Cerca de 39 mil dos alunos em fim de curso, apenas 67% tiveram um resultado proficiente. Ou seja, conseguiu mostrar na avaliação conhecimento suficiente. O restante, quase 13 mil alunos, não conseguiu resultado satisfatório. As piores avaliações, concentradas nas faixas 1 e 2, apareceram principalmente em cursos de instituições públicas municipais, onde 87,5% ficaram nos conceitos mais baixos. Também tiveram desempenho fraco as instituições privadas com fins lucrativos e as privadas sem fins lucrativos. Já os melhores resultados ficaram concentrados, sobretudo, no setor público federal, com mais de 87%, e na estadual, com 84%. Todas as instituições com as notas 1 e 2 passarão por um processo administrativo de supervisão. As universidades poderão recorrer sobre os resultados e apresentar justificativas que serão avaliadas pelo MEC. Caso o MEC não aceite a justificativa, as sanções devem valer até a obtenção de um novo conceito no ENAMED no ano seguinte. Uma advogada argentina é investigada por fazer gestos racistas no Rio de Janeiro. A suspeita disse à polícia que a imitação de macaco era uma brincadeira. A advogada argentina Agostina Paz, de 29 anos, afirmou em depoimento à polícia que ficou surpresa com a intimação após ter sido acusada de fazer gestos racistas contra um funcionário de um estabelecimento em Ipanema, na zona sul do Rio. Ela foi flagrada em um vídeo chamando os atendentes de mono, que é macaco em espanhol, imitando o animal. O caso aconteceu na última quarta-feira. A vítima contou na delegacia que a mulher teria lhe apontado o dedo e proferido ofensas de cunho racial ao chamá-lo de negro de forma pejorativa e discriminatória. A discussão se motivou por conta de um suposto erro no pagamento da conta. O funcionário foi verificar as câmeras do estabelecimento e, neste momento, a mulher imitou um macaco e reproduziu os sons do animal. Segundo a declaração da Argentina, os atendentes teriam feito gestos obscenos para ela e tentaram a enganar. Ela ainda afirmou que o ato foi uma brincadeira direcionada às próprias amigas e que não sabia que os feitos eram crime. A pedido da 11ª Delegacia da Rocinha, que investiga o caso, a Justiça determinou a apreensão do passaporte da Argentina e pediu que ela fosse monitorada com o uso de tornozeleira eletrônica. Como ela entrou no Brasil apenas com a carteira de identidade, a Polícia Federal foi informada para impedir que ela deixe o país com o documento. E veja a seguir, 2 bebês morrem e outros 53 foram hospitalizados após um incidente numa creche ilegal em Jerusalém. E ainda, 2 estudantes de Porto Alegre desenvolveram um dispositivo portátil que utiliza inteligência artificial para mostrar se existe câncer de pele. Nós voltamos já. Olá, nós estamos de volta, agora são 18 horas e 48 minutos pelo horário de Brasília. E 2 bebês morreram e outros 53 foram hospitalizados após um incidente numa creche ilegal em Jerusalém relacionado com um problema no sistema de aquecimento.
A creche onde aconteceu o incidente situava-se num apartamento de um bairro majoritariamente habitado por membros da comunidade judaica ultra-ortodoxa. Além das mortes dos bebês, uma das vítimas foi uma menina que morreu no hospital, para onde foi transportado em estado crítico. E um outro foi um menino de 6 meses de idade que acabou morrendo no hospital da região. Duas crianças pequenas foram retiradas do local em estado crítico, recebendo manobras de ressuscitação, e depois outras crianças foram levadas para exames clínicos. Aparentemente, com base nos testes e descobertas do Corpo de Bombeiros, não há suspeita de substâncias perigosas no apartamento. Detivemos as 3 cuidadoras para interrogatório e todo o caso está sob investigação. Os profissionais da saúde não souberam informar precisamente a causa de nenhuma das 2 mortes. O caso pode estar relacionado ao sistema de aquecimento do estabelecimento, mas ainda não existem confirmações. A polícia anunciou que 3 pessoas responsáveis pelos cuidados infantis na creche ilegal foram detidas para interrogatório. O estado de Santa Catarina está sendo atingido por uma frente fria e no sábado choveu em 2 horas, o equivalente a 10 dias. Vários lugares ficaram alagados. Santa Catarina teve uma inversão aí no seu quadro de temperatura nesse final de semana. Sábado, principalmente, uma tromba d'água caiu aqui na região sul, principalmente em Criciúma, o equivalente a 10 dias de chuva e pelo menos 2 horas. Pelo menos foi o que informou a Defesa Civil da cidade, que constatou diversas áreas alagadas, com bastante dificuldade de locomoção aqui no estado. Foi uma frente fria que entrou com força no último final de semana e vai seguir pelo menos até a próxima quarta-feira, trazendo chuva aqui para o litoral sul do estado, parte do litoral norte, que também teve problemas com alagamentos nesse domingo, como a região de Florianópolis e também a região de São José, na Grande Florianópolis, nas proximidades da capital, e também deve seguir assim até quarta-feira, quando essa passagem da frente fria vai seguindo para o mar. Amanhã, a previsão do amanhecer na Serra Catarinense é de temperatura abaixo dos 10 graus, ou seja, uma temperatura um pouco mais radical para esse período do ano. O casaquinho já está à disposição, porque a previsão é que a terça-feira seja gelada em várias regiões do estado. Mas a temperatura não permanece assim, vai subindo aos poucos e também essas pancadas de chuva vão se dissipando, deixando o ar um pouco mais seco, mas a umidade bem alta, o que prejudica bastante a saúde do catarinense. Portanto, essa semana vai ser assim, uma de olho nas temperaturas, outro de olho na chuva, até que tudo se normalize. E aí vem uma previsão bem preocupante, de dias bem secos até pelo menos a entrada do mês de fevereiro. A gente sabe, né? Temperatura alta, tempo seco, também prejudica bastante, mas a gente vai acompanhando essa previsão aqui no estado. Então, portanto, final de semana de muitos alagamentos em diversas regiões de Santa Catarina, com a passagem da frente fria que está sobre o estado. O ministro da Saúde, Alexandre Padilha, anunciou que cerca de 1.100.000 profissionais que atuam na atenção primária à saúde de todo o país poderão ser imunizados a partir de fevereiro com a vacina do Butantan. O imunizante é o primeiro de dose única do mundo. De acordo com o Ministério da Saúde, os primeiros cuidados são feitos pelos médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem, agentes comunitários de saúde, profissionais e equipes multifuncionais que estão cadastrados nas unidades básicas de saúde. O ministro explicou que a vacinação deste público será possível com a chegada de mais doses da Butantan DV. O Instituto Butantan deve produzir e entregar até 31 de janeiro cerca de 1.100.000 doses adicionais desta vacina nacional contra a dengue para garantir a imunização dos profissionais que atuam na linha de frente do Sistema Único de Saúde. Os anticorpos da Butantan DV oferecem proteção contra os 4 sorotipos do vírus da dengue. Os estudos clínicos indicam eficácia global de 74% da vacina brasileira, com redução de 91% dos casos graves e 100% de proteção contra hospitalização pela doença transmitida pelo mosquito, Aedes aegypti. O governo federal quer ampliar gradualmente a vacinação em dose única para todo o país, para pessoas de 15 a 59 anos.
o que depende da disponibilidade de novas unidades da vacina Butantan, DV, que foram encomendadas no mês passado pelo Ministério da Saúde. Para acelerar a fabricação em larga escala do imunizante, o ministro divulgou que o Instituto Butantan firmou uma parceria de transferência de tecnologia à empresa WuXi Vaccines, da China. Com a parceria, a expectativa do Ministério da Saúde é que a produção chinesa da vacina com tecnologia brasileira seja ampliada em até 30 vezes. E 2 estudantes de 17 anos de Porto Alegre, Rio Grande do Sul, desenvolveram um dispositivo portátil que utiliza inteligência artificial para detectar o câncer de pele. O aparelho analisa lesões em poucos segundos. 2 estudantes de 17 anos de Porto Alegre desenvolveram um dispositivo portátil com inteligência artificial para auxiliar na detecção do câncer de pele. Chamado de Skin Scan, o equipamento analisa lesões e em poucos segundos atingiu 77% de precisão nos testes realizados até agora. O projeto foi criado pelos alunos do ensino médio a partir da união entre pesquisa em saúde e conhecimentos em robótica. Produzido em uma impressora 3D, o dispositivo pesa cerca de 500 gramas e utiliza uma inteligência artificial treinada com mais de 10 mil imagens de lesões benignas e malignas. Durante a análise, o sistema captura 12 imagens da pele e indica se o padrão é considerado suspeito. Essa iniciativa rendeu à dupla um prêmio na Mostratec, a maior feira científica da América Latina. Segundo os orientadores, o objetivo não é substituir o diagnóstico médico, mas sim auxiliar na triagem inicial, especialmente em regiões com poucos especialistas. Dados do Ministério da Saúde apontam que o câncer de pele é o mais comum no Brasil, mas tem mais de 90% de chance de cura quando é diagnosticado precocemente. A equipe agora já busca parcerias para avançar aos testes clínicos. O Jornal das 18h30 fica por aqui. Eu agradeço a sua companhia e uma ótima noite para você. Até mais. Tchau.